No início de tudo, existia um grande vazio, conhecido como Ginnungagap, que separava o reino de fogo de Muspelheim de Niflheim, a terra gelada das neblinas. As névoas geladas de Niflheim foram preenchendo o vazio de Ginnungagap e formaram um grande bloco de gelo. Quando a temperatura de Muspelheim começou a aumentar, o calor emanado pelo Reino de Fogo começou a derreter a grande pedra de gelo, e de dentro deste gelo começou a surgir Ymir, uma divindade primitiva que se encontrava em estado de hibernação. Após ser descongelado, Ymir continuava a dormir, mas o calor de Muspelheim fez a colossal criatura suar, e deste suor surgiram os primeiros seres vivos. Não foi apenas Ymir que surgiu do derretimento do gelo. Também surgiu uma grande vaca chamada Audhumla, e de suas tetas escorriam 4 rios que alimentavam Ymir. A vaca se alimentava lambendo um bloco de gelo salgado, e de acordo com que o gelo foi sendo consumido, uma nova criatura emergiu. Este ser se chamava Buri, que foi o progenitor dos deuses. Enquanto Ymir dormia, ele continuava gerando vida, dando origem aos Jotuns, criaturas poderosas e caóticas. Buri se uniu a uma gigante, e com ela gerou Bor, que se unindo com outra gigante chamada Bestla, trouxe ao mundo Odin, Vili e Ve. Odin e seus irmãos viviam frustrados naquele mundo que tentava preencher o vazio de Ginnungagap. Ainda não existia o céu nem a terra, nem mar e nem floresta. Os irmãos decidiram que algo deveria ser feito, e só a morte de Ymir poderia dar início ao mundo que conhecemos. Odin, Vili e Ve atacaram e mataram o gigante Ymir. Do sangue derramado foram feitos os oceanos. Da carne de Ymir foi feita a terra firme, e seus grandes ossos foram empilhados, dando origem às cadeias de montanhas. Na carne de Ymir habitavam pequenas larvas, e delas surgiram os anões que deveriam viver sob a terra, e os nobres elfos que teriam sua morada em Alfenheim. Após moldarem Midgard, os deuses acharam que este não poderia ser um reino desabitado, e ao verem 2 troncos à beira do oceano, decidiram que deste material criariam a humanidade. Foi moldado um homem chamado Esk e uma mulher chamada Embla. Odin lhes deu a vida, Vili a inteligência, e Ve lhes esculpiu os olhos, orelhas e bocas, e assim os homens poderiam ouvir, ver e falar. Todos os seres humanos são descendentes deste primeiro casal, e por ter dado a vida aos primeiros homens, Odin é conhecido como o pai de todos. Por fim, os irmãos criariam um reino de Asgard, que seria a morada dos deuses. Este reino estava separado dos demais, ligados apenas pela ponte Bifrost, e foi assim que teve início o reinado dos deuses sobre o mundo. Após a criação do mundo, sobre o corpo do gigante Ymir morto pelos deuses Aesir, Odin passou a reinar sobre o mundo do alto de seu trono em Asgard. Mesmo sendo um deus muito sábio, ele tinha noção que não sabia tudo, e por isso ele partiu em uma jornada em busca de conhecimento. Ele se disfarçou de andarilho e passou a vagar em Jotunheim, a terra dos gigantes, inimigos dos deuses. Neste reino vivia Mimir, uma divindade muito antiga que era tio de Odin. Lá ele morava junto ao Poço do Conhecimento. As águas desse poço eram responsáveis por alimentar Yggdrasil, a árvore dos mundos. Mimir, fazendo uso do chifre Galahor, bebia água sagrada, e assim seu conhecimento sobre o mundo se expandia. Odin então chegou ao poço de seu tio e lhe pediu para que pudesse beber da água do conhecimento. Mimir, sou seu sobrinho e senhor dos deuses.
Mas como posso ser digno de meu título, sem alcançar a verdadeira sabedoria? Ser meu parente, ou o Senhor dos deuses não te dá o direito de beber de meu poço. O preço é muito mais alto do que você pode imaginar. Diga-me qual o preço, pois estou disposto a pagá-lo. O preço é seu olho. Quero que arranque-o e jogue-o no poço, e só assim poderá beber do poço do conhecimento. Odin sabia que Mimir não era uma figura feita a blefes e brincadeiras, e se dá conta de que teria que pagar um preço alto caso quisesse alcançar a verdadeira sabedoria. O grande Deus não vacilou e arrancou ele mesmo seu próprio olho. Seu urro de dor foi tão alto que ecoou por todo o universo. Odin depositou seu olho dentro da água do poço, e este grande sacrifício deixou Mimir satisfeito. Ele ofereceu a Odin um chifre contendo a água de seu poço e pediu para que o deus bebesse todo o conteúdo de uma só vez. Após beber todo o recipiente, o pai de todos foi preenchido de conhecimento. No lugar onde ficava seu olho, ficou uma grande cicatriz, que por vezes emanava uma chama de brilho intenso. Odin passou a ser conhecido como Deus Caolho, ou como o do olho flamejante. Deste dia em diante, Odin viu o mundo com muito mais clareza, e agora, com apenas um único olho, ele conseguia enxergar melhor do que quando tinha dois. Odin, o deus Caolho, reinava do alto de seu trono em Asgard, o reino dos deuses Aesir. Sua corte era repleta de outras divindades que conferiam ainda mais prestígio ao reino de Odin. Mas existia um outro reino que também gozava de muito prestígio entre os homens. Este era o reino conhecido como Vanaheim, a terra dos deuses Vanir. Estes competiam com os Asgardianos pela adoração dos mortais. Ambos os reinos coexistiam, mas uma tensão constante existia entre eles. Os deuses de Asgard descendiam de Vir e Odin, que nos primórdios derrotaram o gigante Ymir. Já os deuses Vanir tinham sua origem desconhecida. Além de Odin, Thor e Loki eram as divindades que mais se destacavam em Asgard. Já em Vanaheim, Freya e Njord eram os mais proeminentes. Enquanto os Asgardianos eram divindades ligadas ao poder e à guerra, os Vanir eram deuses da fertilidade. Existia uma poderosa feiticeira chamada Gullveig. Ela era conhecida por sua ganância e amor pelo ouro. Os deuses de Asgard a achavam insuportável, e por isso por 3 vezes tentaram queimar a bruxa, mas ela sempre retornava. Acontece que a feiticeira era aliada dos deuses Vanir, que se sentiram ultrajados pela forma que os Asgardianos tratavam sua protegida. A paz precária que existia entre os Vanir e Aesir se desfez, e a primeira grande guerra entre deuses eclodiu. Odin arremessou sua poderosa lança contra os Vanir, sinal de que esta não seria uma simples disputa, mas sim um combate que poderia decidir o destino do universo. Nenhuma outra guerra seria tão importante até a chegada do Ragnarok. Os deuses Vanir marchariam contra Asgard e chegariam a derrubar parte da poderosa muralha que defendia aquele reino. O conflito entre os deuses fez o mundo tremer. Ambos os lados mostravam seu valor, lutando com grande coragem. E nenhum dos lados conseguia se impor sobre o outro, e a devastação trazida pela guerra preocupava os dois lados. A guerra poderia durar por milênios, e caso um dos dois lados saísse vencedor, este reinaria apenas sobre as cinzas, pois nada sobraria após tamanho conflito. Por isso as autoridades de ambos os lados decidiram selar a paz entre os dois povos. Para garantir a boa vontade entre eles, foi feita uma troca de reféns. Os deuses de Asgard, Mimir e Hrungnir, passaram a viver em Vanaheim, enquanto Freya e Njord agora viveriam em Asgard. Os dois deuses que foram viver em Vanaheim foram entregues como grandes sábios, mas na verdade apenas Mimir era dotado com grande sabedoria. Hrungnir fingia ser sábio, mas apenas repetia o que Mimir sussurrava em seu ouvido. Os Vanir perceberam que quando Hrungnir era consultado sobre alguma questão e Mimir não estava por perto, ele sempre respondia:
Deixe que os outros decidam. Percebendo que foram enganados e que Mimir era cúmplice de tal tramóia, os deuses Vanir lhe cortaram as cabeças e as devolveram a Odin. O pai de todos não desejava que toda a sabedoria de Mimir fosse perdida e usou seus poderes para trazer a cabeça de volta à vida. Mimir retornou e assim Odin podia consultar a cabeça do sábio quando precisava de seus preciosos conselhos. Um novo pacto de paz foi selado entre os Vanir e Aesir, e assim os dois povos passaram a viver em harmonia. Os deuses Vanir foram integrados ao panteão nórdico ao lado dos Aesir. Assim, os deuses Frey e Freya passaram a ser tão admirados quanto os grandes deuses Aesir. Asgard é o lar dos principais deuses da mitologia nórdica. Esses deuses eram conhecidos como Aesir, mas eles tinham diversos inimigos de várias estirpes. Mas esses vilões tinham algo em comum: o temor por Thor, o campeão dos deuses. Portando seu poderoso martelo Mjolnir, ele protegia a cidade dos deuses. Mas Thor tinha um espírito inquieto e estava sempre em busca de aventuras. Por isso, ele costumava viajar, procurando novos desafios. E durante as ausências de Thor, Asgard ficava vulnerável a seus inimigos. Em uma reunião, os deuses decidiram que uma poderosa muralha deveria ser erguida. Mas alguns deuses argumentavam que a construção de tamanha muralha demoraria muitos anos. Foi quando surgiu um forte viajante, que alegava ser um grande construtor e que estava disposto a construir o muro em tempo recorde. Mas como recompensa, ele queria que a belíssima deusa Freya lhe fosse entregue como esposa. Obviamente, os deuses recusaram esta proposta ultrajante, mas o esperto Loki percebeu que a proposta do construtor não era tão ruim assim. Pensem comigo, meus amigos. Ele diz ser capaz de construir essa imensa muralha em apenas um ano, mas isso é impossível. Vamos apresentar o seguinte termo. Caso ele não conclua o muro no prazo determinado, ele não receberá nada. E como a tarefa é impossível quando o tempo acabar, ele terá construído boa parte do muro e caberá a nós apenas finalizar o que faltar e economizaremos muito esforço. Os deuses entreolharam-se e concordaram que aquela era uma boa ideia. Convencidos, os deuses apresentaram a proposta ao construtor, que ficou muito satisfeito e partiu para buscar suas ferramentas. O construtor deu início à sua obra. Ele era muito forte e empilhava as pedras com facilidade. E ainda contava com a ajuda de um poderoso cavalo, que lhe trazia pedras retiradas de uma pedreira distante. O tempo foi passando e a muralha estava sendo erguida rapidamente. O prazo estava perto de acabar e os deuses perceberam que faltava muito pouco para o construtor terminar o seu serviço. Odin, o Senhor Supremo de Asgard, ficou furioso com Loki. Veja o que você fez. O muro está quase pronto e é quase certo que iremos perder nossa amada Freya para este homem. E isso tudo é culpa sua. Eu disse que esse homem não seria capaz de construir essa muralha, e me certificarei de que ele não consiga. Loki percebeu que sem a ajuda de seu poderoso garanhão, o construtor não teria as pedras necessárias para terminar a tarefa, e bolou um plano para afastar o grande cavalo de seu trabalho. O deus da travessura, usando de seu poder de metamorfose, transformou-se em uma belíssima égua, com a intenção de seduzir o grande cavalo. O poderoso equino ficou fascinado pelo deus disfarçado. O construtor tentou conter o ímpeto de seu cavalo, mas ele era forte demais e fugiu, perseguindo a égua divina. Loki, desesperado, correu o mais rápido que podia e sumiu no horizonte com o garanhão em seu encalço. O construtor, sem a ajuda de seu cavalo, não conseguiu finalizar a obra dentro do prazo e revoltou-se contra os deuses. Ele arrancou seu manto e se revelou. Na verdade, ele era um gigante de Jotunheim. E furioso, ele gritou: Malditos deuses de Asgard! Vocês não passam de trapaceiros e por isso encontrarão seu fim.
O gigante ensandecido partiu para o ataque contra os deuses. Thor, que também é conhecido como exterminador de gigantes, lutou contra ele e esmagou-lhe a cabeça com seu martelo. Os deuses terminaram o restante da muralha, e assim Asgard estava segura. Porém, muito tempo se passou até o retorno de Loki, que estava desaparecido após tentar fugir do poderoso cavalo. Mas enfim, o deus retornou. Ele trouxe consigo um exótico potro de 8 patas, que perseguia Loki para onde quer que ele fosse. Loki ofereceu o potro a Odin e lhe garantiu que quando este crescesse, se tornaria o mais rápido e mais poderoso cavalo que já existiu. Ele só fez uma exigência: que ninguém jamais poderia saber a origem do majestoso cavalo que ficaria conhecido como Sleipnir. Sif, a belíssima deusa, esposa do poderoso Thor, tinha um magnífico e longo cabelo dourado. E dentre todas as características da deusa, eram seus cabelos que o deus do trovão mais apreciava. Mas certo dia, Thor acorda e vê uma mulher careca em sua cama. Quem és tu, feiticeira? E o que fez com minha amada Sif? O deus perplexo reconhece sua esposa e imediatamente grita: Aqui! O poderoso grito pôde ser ouvido por todo o reino de Asgard. Durante a noite, Loki, o deus da travessura, havia aprontado mais uma das suas. Enquanto a deusa dormia, ele cortou seu belo cabelo. O deus do trovão arrastou Loki até seus aposentos, onde Sif chorava copiosamente. Veja o que você fez! Como pôde arrancar os cabelos de minha esposa pela raiz? E agora terei que desfilar com uma esposa careca ao meu lado? Você já pensou na possibilidade dela usar um chapéu? Thor o advertiu que caso ele não arranjasse uma forma de Sif reaver seu esplendor, ele quebraria cada um de seus ossos. Sob tal ameaça, o deus da trapaça começou a pensar em uma forma de solucionar tal situação. Foi quando uma ideia lhe veio à cabeça. Então, ele partiu para Svartalfheim, a terra dos anões, pois sabia que os habilidosos anões eram capazes de fazer qualquer coisa, mas antes ele teria que convencê-los. Ele procurou os irmãos filhos de Vald, que eram habilidosos artesãos. Vocês não sabem da última! Os deuses farão um julgamento para indicar quem são os melhores artesãos. E os irmãos Brock e Eitri disseram que vocês, filhos de Vald, não têm a menor chance. Mas que ultraje! Aqueles mãos furadas não têm a menor chance contra nós. Muito bem. Só existiu uma condição. Vocês têm que fazer 3 presentes para os deuses, sendo que um deles tem que ser longos cabelos dourados que nunca param de crescer. Loki partiu, agora para provocar os irmãos Brock e Eitri, para garantir a competição. Vocês não vão acreditar! Os filhos de Vald vão participar de uma disputa promovida pelos deuses para decidir quem são os melhores artesãos e disseram que vocês não têm a menor chance, já que são 2 mãos furadas. Mãos furadas. Bem típico dos filhos de Vald. Mas não iremos competir. Todos já sabem que somos muito melhores. Portanto, não temos nada a ganhar. Eu aposto que não são melhores que os lendários irmãos Ivaldson. Apostaria minha cabeça nisso. A cabeça do mais ardiloso dos deuses me parece um belo prêmio. Aceito a aposta. Loki também sabia que Brock e Eitri eram melhores que os irmãos de Vald. E agora ele terá que usar de toda sua astúcia para se livrar dessa enrascada. Os irmãos Ivaldson começaram a fazer seus presentes para os deuses. E Loki percebeu que parecia que tudo corria bem. Mas ao supervisionar a outra dupla, ele percebe que os 2 anões estavam produzindo algo realmente esplêndido. E por isso, ele deveria agir imediatamente. Brock e Eitri já tinham feito 2 belos presentes, mas o que estavam confeccionando certamente era a maior de todas as obras. Este era
um poderoso martelo. Para alcançar a perfeição, os anões tinham que manter a forja na temperatura ideal, nenhum grau a mais ou a menos. E Brock fazia seu trabalho bombeando o fole com muita precisão. Loki percebe uma oportunidade e se transforma em um grande mosquito hematófago. Loki passa a sobrevoar os anões, à espera do momento certo. Ele voa até Brock e ferrua dolorosamente sua mão. O anão resiste à dor e continua seu trabalho. Então, Loki ataca com uma ferroada ainda mais forte em seu pescoço. O anão grita de dor, mas resiste. O deus então decide atacar os olhos do anão. Este fecha os olhos e tem suas pálpebras atacadas. A agonia é irresistível e o anão para de bombear o fole. Devido à mudança de temperatura, o cabo do martelo se partiu. Loki deu sua missão por cumprida e foi embora. Chega então o momento da grande disputa, e os filhos de Valde apresentam seus presentes aos deuses. Os anões entregam à deusa Sif, esposa de Thor, novos cabelos feitos de ouro. Ao ver a deusa com seu esplendor restabelecido, Loki sente certo alívio. A Odin foi entregue uma bela e poderosa lança, capaz de perfurar qualquer coisa, e todo juramento feito sob esta lança seria inquebrável. A Frey foi dado um grande barco, mas que podia ser dobrado tantas vezes que seu tamanho ficaria tão pequeno que poderia ser guardado nos bolsos. Eram 3 presentes realmente impressionantes para o alívio de Loki. Chega a vez de Eitri e Brock, que ainda tinha o olho inchado devido à ferroada. Ele entrega a Odin os braceletes de ouro Draupnir, do qual, a cada 9 noites, 8 braceletes novos caíam dele como gotas. Estes poderiam servir como honrarias ou para aumentar a riqueza. A Frey foi entregue um enorme javali de pelos dourados, que serviria para ser montado. A criatura podia voar e jamais se cansava, além de seu brilho afastar as trevas. E por fim, chega a vez de Thor, e para ele é entregue um martelo. Thor recebe seu presente com desconfiança. Era um belo martelo, mas o cabo era muito curto. Entendo sua decepção, mas não julgue este martelo pelo cabo. Seu nome é Mjolnir. Ele é indestrutível e seu poder é quase indescritível. Ao ser arremessado, jamais erra seu alvo, e ele sempre retornará ao seu dono. Odin, Thor e Frey concordam que entre todos os presentes, sem dúvida, o martelo Mjolnir era certamente o melhor de todos os presentes. Apesar de todas suas artimanhas, o plano de Loki ruiu, e agora sua cabeça era clamada como prêmio. Agora eu quero a sua cabeça! Mas Loki tinha uma última cartada. Pode tirar minha cabeça, desde que não danifique nem um pedacinho do meu pescoço. Seu trapaceiro! Como vai tirar a cabeça sem danificar o pescoço? O acordo diz que você só tem direito à cabeça. Então, Odin interveio. Ah, se as pessoas soubessem dar mais valor ao uso das palavras, jamais negociariam com o astuto Loki, o trapaceiro. Mas Loki não escaparia impune. Thor e Brock se entreolharam e se uniram para castigar o trapaceiro. Para castigar Loki, o anão costurou sua boca, e assim ele passaria um bom tempo sem enganar mais ninguém. Apesar de ter sua boca costurada, pelo menos o trapaceiro manteve sua cabeça sob seu pescoço. E graças às travessuras de Loki, os deuses de Asgard ganharam magníficos artefatos. Loki, o deus da travessura na mitologia nórdica, participou de diversas aventuras divertidas, mas dentro de si ele carregava uma índole maligna.
e de suas sementes nasceriam as criaturas que trariam a ruína dos deuses Aesir. Ele tinha uma esposa fiel que se chamava Sigyn, e com ela o deus teve 2 filhos, Narvi e Vali. Outro filho célebre de Loki era Sleipnir, o glorioso cavalo de 8 patas de Odin, que foi concebido em uma história no mínimo exótica. O deus da trapaça também tinha uma amante que se chamava Angerboda, que era uma bela Jotun, que vivia em Jotunheim. Com ela, Loki daria origem a uma perigosa descendência. Certa noite, Odin, o soberano de Asgard, teve uma visão. Nela, o deus vislumbra um grande combate entre os Asgardianos e as forças das trevas. E os filhos de Loki teriam um importante papel neste conflito. Sua última visão foi as mandíbulas de um enorme lobo, e então sua visão ficou completamente escura. Odin obrigou Loki a revelar onde se encontravam seus filhos com a giganta, e assim, os deuses partiram para Jotunheim em busca dos filhos de Loki. Após chegarem ao lar da giganta Angerboda, os deuses se depararam com a prole da Jotun. Os filhos de Loki eram ainda muito jovens. Um deles era uma serpente, outro um filhote de lobo, e também havia uma bela menina. Mas quando ela virou seu rosto, os deuses perceberam que o outro lado de seu corpo era similar a de um cadáver em decomposição. Essa garota se chamava Hel, e era realmente uma figura assustadora. Os deuses arrancariam as crianças de Angerboda de seus braços e as levariam para Asgard. A viagem de volta levaria algum tempo, e Odin notou que a serpente parecia ter dobrado de tamanho. O que era uma cobra comum já tinha o tamanho de uma piton. Odin percebeu que a serpente não iria parar de crescer, o que a tornaria em um ser muito perigoso. Por isso, ele arremessou a serpente no grande mar que circundava Midgard. Com o passar dos anos, a serpente ficou tão grande que um dia encontrou sua própria cauda, após circundar o mundo todo. Essa cria de Loki ficaria conhecida como Jormungand. Em Asgard, todos os deuses olhavam com desconfiança para Hel. Alguns chegavam mesmo a ter medo dela. Odin, ao perceber que a garota parecia se relacionar melhor com os mortos do que com os vivos, a nomeou como a Senhora do Mundo dos Mortos. Lá ela reinaria sobre as almas daqueles que tiveram uma morte indigna e não alcançaram o Valhalla. Já o filhote do lobo começou a ser criado entre os deuses de Asgard e aprendeu a língua dos Aesir. Seu nome era Fenrir. O deus Tyr passou a criar um vínculo com o lobo e se tornaram amigos. Assim como a serpente e sua irmã, o lobo não parava de crescer. Rapidamente, ele ficou maior que um touro, e pouco tempo depois, ele já era maior do que qualquer animal que andava sobre a terra. Fenrir herdou algum dos piores traços de Loki. Entre eles estava a maldade e a crueldade. Após discutirem entre si, os deuses decidem que algo deve ser feito, pois um lobo com tamanho poder seria uma ameaça para todos os habitantes de Asgard. E assim, os deuses passaram a tramar uma forma de neutralizar tal ameaça. O poderoso lobo, filho de Loki, continuava crescendo, e por isso os deuses de Asgard o colocaram sob vigilância constante. Todos os deuses o olhavam com grande desconfiança, menos Tyr, que mantinha um laço de amizade com o lobo. As divindades de Asgard forjaram poderosas correntes para tentar aprisionar Fenrir. E para esconder suas reais intenções, os deuses falaram para o lobo que tinha um desafio para ele. Fenrir, apesar de ser enorme e possuir uma índole maligna, ainda tinha um espírito brincalhão e por isso gostava muito de jogos e brincadeiras. Os Asgardianos o desafiaram a se livrar das correntes feitas pelos deuses, e Fenrir apreciou participar de tal brincadeira. Os deuses acorrentaram a gigantesca fera, mas as poderosas correntes não foram párias para o lobo. Foi confeccionada uma nova corrente, ainda mais poderosa que a primeira, e esta também foi colocada em Fenrir. O lobo fez muita força, e a corrente parecia forte o suficiente para conter o lobo colossal.
Os deuses se entreolharam satisfeitos. Mas o que eles não esperavam é que Fenrir iria reunir ainda mais forças, e assim acabou destruindo a corrente. Os deuses ficaram tão perplexos com a enorme força do lobo que Fenrir percebeu a aflição dos Asgardianos, sinal de que eles estavam tramando alguma coisa. Não existia nenhuma corda ou corrente capaz de conter a força desta criatura, mas Odin sabia que havia alguém capaz de confeccionar tal objeto. Estes só poderiam ser os anões. Odin ordenou que o elfo Siknir fosse até a terra dos anões e pedisse para que eles confeccionassem algo capaz de conter o lobo. Os anões concordaram e enviaram uma lista de ingredientes necessários para fazer tal objeto. Estes ingredientes eram um tanto incomuns, como por exemplo, raízes de uma montanha, tendões de urso, barba de mulher, fôlego de um peixe, saliva de um pássaro e, por fim, os sons de passos de um gato. Após reunirem todos os ingredientes, os anões deram início ao seu trabalho. Foi entregue aos deuses de Asgard uma corda que parecia feita de seda, mas o poder contido nela não era refletido em sua aparência. Fenrir foi novamente desafiado a tentar romper estas novas amarras, mas o lobo já estava desconfiado e, ao ver a corda que os deuses traziam, suspeitou que ali havia traição. Odin garantiu ao lobo que tudo era apenas uma brincadeira, mas o lobo e Odin nunca se deram bem, e por ser filho de Loki, Fenrir podia sentir o cheiro da mentira no hálito de Odin. O lobo disse que só participaria de tal brincadeira se algum dos deuses tivesse a coragem de colocar a mão dentro de sua boca enquanto estivesse sendo preso. E caso houvesse traição, ele devoraria a mão sem hesitar. Os deuses se entreolharam, e isso só fez com que o lobo confirmasse sua desconfiança. Mas Tyr, o deus que sempre alimentou Fenrir e com quem o lobo mantinha uma certa amizade, se ofereceu para colocar a mão na boca do lobo. Assim, Fenrir concordou em novamente ser amarrado pelos deuses. O lobo lutou contra as amarras, mas nem todo o seu poder foi capaz de romper a poderosa corda feita pelos anões. Fenrir notou a satisfação dos deuses e então olhou para Tyr, que era o único que não parecia alegre. Então o lobo percebeu que foi traído pelos deuses e até mesmo por seu único amigo. Fenrir fechou sua mandíbula com toda a força, arrancando a mão de Tyr. O deus aguentou a dor, sem emitir um único gemido. O valente Tyr foi celebrado por seu sacrifício. Fenrir foi firmemente amarrado contra uma pedra. Os deuses de Asgard estavam finalmente aliviados por terem neutralizado tamanha ameaça. O lobo gritava furioso, proferindo insultos aos deuses, e disse que ele poderia ter se tornado amigo dos deuses, mas devido a tal traição, agora eles seriam seus maiores inimigos. Fenrir jurou que procuraria Odin no campo de batalha durante o Ragnarok, e lá ele encontraria sua vingança. O deus Thor e Loki viajavam pelo mundo na carruagem de Thor, que era puxada por poderosas cabras. Os deuses haviam partido para o reino dos gigantes em busca de aventuras. Antes, eles fizeram uma parada em uma humilde casa, onde os deuses desejavam pernoitar. Os deuses foram recebidos com hospitalidade pelos moradores, mas devido à sua pobreza, eles nada tinham a oferecer aos deuses como alimento. Thor disse para que eles não se preocupassem, pois ele iria providenciar uma farta refeição. O deus abateu suas próprias cabras e com sua carne preparou uma refeição digna de um deus. Ele disse que seus anfitriões poderiam comer o quanto quisessem. Eles apenas deveriam deixar os ossos intactos. Enquanto todos se fartavam com a deliciosa carne dos bodes, Loki resolveu aprontar uma das suas. Ele se aproximou do jovem morador da cabana, que era conhecido como Thialf, e lhe disse que não achava justo
Thor guardar todo o delicioso tutano dos ossos apenas para si, pois tal iguaria concedia grande força para aquele que a consumisse. Os ossos que sobravam eram jogados sobre a pele das cabras abatidas. O jovem rapaz passou a desejar experimentar tal iguaria. Ele esperou até que todos dormissem e quebrou um dos ossos para experimentar o tutano. No dia seguinte, Thor fez um ritual e trouxe suas cabras de volta à vida. Contudo, uma delas mancava, pois estava com a perna quebrada e não conseguia tocar sua pata no chão devido à dor. Thor, ao ver aquilo, ficou furioso e pegou seu poderoso martelo e gritou, dizendo que aquelas pessoas eram ingratas e que, em troca de sua magnífica refeição, ele recebeu apenas traição. Enquanto Thor gritava, exigindo que o culpado se apresentasse, Loki tentava esconder seu sorriso de satisfação. Thjalf, arrependido, confessou seu crime e pediu desculpas por não conseguir conter seus impulsos. Thor exigiu que ele lhe desse um motivo para não esmagar aquela casa com todos os seus moradores dentro. O jovem implorou por perdão e pediu para que o deus poupasse sua família e que daquele dia em diante ele passaria a servir os deuses como criado, até que sua dívida fosse quitada. Thor foi benevolente e decidiu poupar a família de Thjalf. Os pais do garoto deveriam ficar tratando de suas cabras, enquanto Thor, Loki e Thjalf partiriam para explorar a terra dos gigantes. Thor, Loki e seu novo criado Thjalf viajavam pelo inóspito reino de Jotunheim, a terra dos gigantes, conhecidos como Jotuns. O intenso frio fez com que eles procurassem um abrigo. Os deuses então encontraram o que parecia ser uma grande caverna. E lá, eles se abrigaram. Os viajantes tentaram descansar, mas um grande barulho interrompia seu descanso, fazendo a terra tremer. Thor então saiu da caverna para investigar e subiu até o alto de uma montanha para ter uma vista melhor. Ele logo percebeu que um enorme gigante dormia ao lado da caverna que eles usavam como abrigo, e o ronco do gigante fazia a terra tremer. O gigante acordou conforme Thor se aproximava, mas ele não parecia uma ameaça. Thor percebeu que o gigante usava apenas uma luva e que, na verdade, a outra luva era a caverna onde eles haviam se abrigado. O gigante tentou calçar sua luva e de dentro dela caíram Loki e Thjalf. O gigante então se apresentou, dizendo que seu nome era Sikimir e que, se eles desejassem, ele poderia servir de guia para os deuses, além de carregar toda a sua carga. Os deuses aceitaram a oferta, pois eles não conheciam bem a região, e se livrar de carregar seus vastos suprimentos lhes propiciaria um grande alívio. Sikimir colocou tudo dentro de uma sacola e deu início à viagem. Não demoraria muito até o gigante se cansar, e ele decidiu que iria tirar um breve cochilo. Conforme o tempo foi passando, os viajantes começaram a ter fome, e eles tentaram abrir a bolsa do gigante dorminhoco, mas eles não tiveram sucesso ao tentar desatar o grande nó. Devido à fome, Thor ficou com tanta raiva que pegou seu martelo e golpeou a cabeça do gigante com força. Ainda dormindo, o gigante balbuciou, dizendo que parecia que uma folha havia caído sobre sua cabeça, e continuou a dormir. A alvorada já se anunciava, e os famintos viajantes esperavam o gigante acordar para assim ter o café da manhã. Mas Sikimir continuava dormindo. Thor, mais uma vez, foi tomado pela fúria e martelou a cabeça do gigante com toda a sua força. Tal golpe poderia destruir a cabeça de qualquer gigante, mas Sikimir apenas acordou como se tivesse sido incomodado por um inseto. Thor ficou espantado com a resistência do gigante. Como tal criatura poderia aguentar tamanho golpe? Após acordar, o gigante indicou a direção para onde ficava Utgard, o palácio de seus amigos gigantes. Ele disse que lá ele era chamado de fraquinho e que finalmente havia chegado a hora de se separarem. Thor e seus companheiros partiram em direção ao palácio dos gigantes. O deus estava um tanto preocupado. Se Sikimir
era considerado fraquinho, o que será que ele contraria em Utgard? O domínio do Rei dos Gigantes. Thor, Loki e seu criado Thialf estavam explorando o reino dos gigantes, e finalmente eles chegariam ao enorme castelo de Utgard. Os deuses Aesir adentraram o palácio e se depararam com enormes gigantes que ali viviam. Havia um que se destacava entre os demais, e ele lhe deu as boas-vindas, dizendo que eles eram bem-vindos em seu palácio e que seu nome era Utgard Loki. Ele disse que sempre ouviu dizer que os habitantes de Asgard se consideravam os maiorais, mas que aqueles pequeninos não teriam nenhuma chance numa disputa contra os gigantes. Thor, se sentindo desafiado, disse que poderia vencê-los em qualquer tipo de competição que eles pudessem imaginar. Mas o gigante disse para o filho de Odin ter calma, pois o primeiro a competir seria Loki, filho da gloriosa gigante Laufey. Loki enfrentaria Log, servo do gigante, e eles disputariam para ver quem comeria mais rapidamente o banquete que estava servido sobre a mesa. Loki e Log deram início à disputa e começaram a comer com toda a voracidade. Os dois terminaram de comer quase ao mesmo tempo. Loki comeu toda a comida, mas o gigante Log comeu até mesmo os ossos, as travessas e talheres, e até parte da mesa, e por isso saiu vencedor. O servo Thialf também entrou na disputa. Ele correria contra um gigante que ainda era uma criança. Thialf era um dos homens mais rápidos que existia, mas não teve a menor chance contra o veloz garoto gigante. O rei dos gigantes então disse que tinha 3 desafios para Thor. Primeiramente, ele deveria beber de uma única vez toda a bebida contida em um enorme chifre. Thor pegou o chifre com confiança, pois beber era uma de suas especialidades. O deus bebeu, bebeu e bebeu aquele líquido salgado até chegar ao seu limite. Mas o deus apenas conseguiu baixar um pouco o nível do líquido que preenchia o chifre. O gigante zombou de Thor, dizendo que ele bebia como uma donzela, e por isso ele facilitaria um pouco mais no próximo desafio. Em seu próximo desafio, Thor deveria erguer o gato de estimação do gigante. Para a surpresa de Thor, o gato era incrivelmente pesado. O deus do trovão juntou todas as suas forças e conseguiu erguer o gato sobre sua cabeça, mas ele ainda conseguia encostar suas patas no chão. O gigante então disse que parecia que as lendas que contavam sobre os Asgardianos não eram verdade. E já que era assim, como seu último desafio, ele deveria lutar contra a velha mãe de criação do gigante. Thor se sentiu ofendido com tal proposta, mas decidiu lutar mesmo assim, para garantir ao menos uma vitória para o time de Asgard. A luta teve início, e Thor foi surpreendido pela força da velha giganta. O deus usou toda a sua força contra a velhinha, e em alguns momentos parecia que a vitória estava em suas mãos. Mas a gigante anciã conseguiu colocar o poderoso Thor de joelhos. O filho de Odin nunca havia sido tão humilhado. Derrotados, os deuses e seu servo partiram do palácio de Utgard de cabeças baixas. O rei dos gigantes acompanhou os Asgardianos até os limites de seu reino. Lá, ele revelou seu segredo e confessou que havia enganado os deuses o tempo todo. O rei dos gigantes disse que ele havia se disfarçado como o gigante Sikmir, aquele que havia guiado Thor e seus companheiros por Jotunheim, e que se não fosse por sua magia, ele teria caído morto quando Thor acertou a cabeça do gigante, pois na verdade, o deus martelou uma montanha e esta se transformou em um vale. Ele disse a Loki que ele também havia sido enganado por uma ilusão, pois na verdade ele não competiu contra um gigante, e sim contra um incêndio, e o fogo devora tudo em seu caminho. Já Thialf havia competido contra um pensamento. E mesmo Thialf sendo muito rápido, nada é mais rápido que um pensamento. Thor então exigiu que o gigante revelasse os truques que o levaram à derrota. O gigante, antes de tudo, elogiou Thor por sua determinação.
O gigante explicou que o chifre usado por Thor estava conectado ao oceano e que a grande sede de Thor fez o oceano descer alguns metros, o que era realmente incrível. Já no caso do gato, ele estava na verdade levantando Jormungand, a serpente do mundo. E o simples fato de Thor conseguir retirar uma parte da serpente do chão já era um enorme feito. Mas o que mais impressionou o gigante foi o fato de Thor quase vencer a anciã, que na verdade era a velhice, e que com o passar do tempo acaba batendo a todos. Thor detestava ser enganado e teria esmagado a cabeça do gigante se esse não tivesse usado sua magia para desaparecer, juntamente com seu castelo, pois ele temia a vingança do deus. Os deuses retornaram para Asgard. Thor sabia que vencer a velhice ou beber toda a água do oceano era impossível, mas vencer a serpente do mundo era algo que ele julgava possível de ser feito. Deste dia em diante, Thor passou a desejar se reencontrar e vencer a colossal serpente, conhecida como Jormungand. Os deuses de Asgard haviam viajado para visitar o palácio de Aegir, que era uma divindade marinha muito cultuada pelos marinheiros. Os banquetes em seu palácio eram lendários, pois lá era servido um inigualável hidromel. Mas Aegir não estava muito disposto a fazer um grande banquete para os deuses, e por isso ele inventou uma desculpa. Adoraria receber todos vocês com minha hospitalidade, mas como vocês são muitos, não serei capaz de produzir o hidromel que vocês tanto desejam, pois para saciar os deuses seria necessário um enorme caldeirão. Sem ele, seria impossível. Tyr, o deus guerreiro, que tinha como pai um enorme gigante chamado Hymir, sabia que seu pai tinha um enorme caldeirão que atenderia às necessidades de Aegir. E assim, Tyr e Thor partiram para encontrar o gigante. Ao chegarem à casa do gigante, os deuses de Asgard foram recebidos pela mãe de Tyr. O deus pediu que sua mãe lhe emprestasse o enorme caldeirão que possuía, mas sua mãe disse que Tyr deveria primeiro agradar Hymir, pois esta seria a forma mais fácil de conseguir o que ele desejava. O gigante Hymir se apresenta e convida os deuses para uma refeição. Thor era famoso por ser um grande glutão e confirmou sua reputação ao devorar um boi inteiro. O gigante, ao ver aquilo, disse: "Pelo visto, terei que sair para pescar umas baleias, pois não quero ficar conhecido como um anfitrião que não conseguiu alimentar seus convidados." Thor se dispôs a acompanhar o gigante em sua pescaria, mas ele fez pouco caso. Este não é um trabalho para os pequeninos moradores de Asgard. O deus do trovão se sentiu desafiado e afirmou que ele era melhor pescador que qualquer um. O gigante então decidiu pagar para ver e empurrou a embarcação para dentro d'água, e eles partiram para pescar. Eles seguiram para alto mar, em busca de presas maiores. Hymir rapidamente fisgou algo, e pela força que o gigante fazia, deveria ser algo muito grande. Uma baleia saltou para fora d'água, com um anzol na boca, e o gigante então desafiou Thor a pegar algo maior que aquilo. Mas Thor retrucou, dizendo que ele poderia pescar algo ainda maior, e começou a remar em direção a águas ainda mais profundas. "Você está louco, Asgardiano! Este é o território de Jormungand, a serpente do mundo." Apesar do alerta de Hymir, Thor não se sentiu intimidado e usou uma cabeça de touro como isca para dar início à sua pescaria. O deus sentiu que havia fisgado algo grande e a embarcação começou a ser puxada pela criatura. Foi então que emergiu a gigantesca serpente. Thor havia conseguido fisgar a temível Jormungand. Hymir, desesperado, gritou para que Thor cortasse a linha. Caso contrário, eles seriam levados para as profundezas do oceano. A luta entre o deus e a serpente continuava, e Hymir temia que eles fossem engolidos pelo oceano. Thor fazia muita força, tentando trazer a criatura para o alcance de seu martelo.
E quando Deus estava prestes a desferir seu poderoso golpe na besta, Ymir cortou a linha e Jormungand escapou no último instante. Thor ficou furioso e teria esmagado a cabeça de Ymir se ele não fosse pai de Tyr, e eles ainda precisavam do caldeirão. Após se fartarem com carne de baleia, os deuses partiram, levando o grande caldeirão. Fazendo uso do recipiente, Aegir fez muito hidromel para os deuses, que se divertiram muito durante a estadia no palácio do deus marinho. Mas enquanto todos os deuses se divertiam, Thor não conseguia esquecer Jormungand e jurou que ainda iria dar um fim nesta tenebrosa criatura. Eles estavam destinados a se reencontrar durante o Ragnarok. Balder era filho de Odin e Frigga, os deuses supremos de Asgard. O deus era belo, bondoso e carismático, e por isso era amado por todos. Balder espalhava felicidade por onde passava, e por isso os dias dos deuses e de quem estivesse junto a ele eram sempre perfeitos. Mas com a chegada da noite, a felicidade de Balder se dissipava enquanto dormia, pois seu sono era tomado por pesadelos. Sua amada esposa Nanna o acalentava quando ele acordava assustado. Mas nenhum deus sabia o significado de tais pesadelos. O sábio Odin tinha conhecimento de que no reino de Hel, que era um lugar para onde iam a alma dos mortos que não tiveram a morte honrosa no campo de batalha, existia um oráculo que poderia decifrar tais pesadelos. Odin, disfarçado de andarilho, se dirigiu ao reino dos mortos. Após fazer uso das runas, o oráculo deu a seguinte resposta: Helheim se prepara para receber Balder. Enquanto a tristeza estiver tomando conta de Asgard, aqui, no reino de Hela, será só alegria, com a chegada do espírito do bondoso Balder. Entristecido, Odin retornou a Asgard e contou a Frigga o triste destino de seu amado filho. Frigga estava decidida a não deixar que o destino de Balder se cumprisse. Sabendo que Balder era amado por tudo e por todos, a deusa exigiu que todos jurassem jamais ferir Balder. E assim, nada poderia causar mal ao deus. Até animais, objetos, plantas, doenças e armas se comprometeram que não fariam mal a Balder. Loki, o deus da trapaça, sentia inveja e ciúmes de Balder, mas até ele foi compelido a fazer tal juramento. E assim, Balder passaria a ser invulnerável a tudo, e nada poderia lhe fazer mal. O deus estava seguro. A invulnerabilidade de Balder gerou uma brincadeira entre os deuses. Eles arremessavam objetos contra Balder, mas tudo era desviado. Thor o atingiu com seu poderoso martelo, mas Balder nada sentiu. E assim, todos em Asgard ficaram felizes por saberem que o amado deus estava protegido. Todos, menos Loki, que estava determinado a descobrir uma vulnerabilidade em Balder. Certo dia, escondido, ele ouviu uma conversa de Frigga, dizendo a uma amiga que havia conseguido pegar o juramento de todas as coisas, com a exceção do visco, que era uma planta totalmente inofensiva. Mas dentro da mente maligna de Loki, o visco não era tão inofensivo assim. Após coletar uma certa quantidade de visco, ele voltou para junto dos deuses, que ainda se divertiam tentando atacar Balder. Apenas Hod, um deus que era cego, estava triste por não poder participar da brincadeira, pois como poderia arremessar algo em Balder se nem sabia onde ele estava? O ardiloso Loki criaria um dardo feito de visco e se dirigiu a Hod, dizendo que não seria por conta de sua cegueira que o deixaria fora desta brincadeira, e se ofereceu a ajudá-lo. Loki estava invisível e guiou Hod até onde os outros deuses estavam. Balder ficou feliz em saber que Hod também participaria da brincadeira. Auxiliado por Loki, ele arremessou o dardo de visco com toda a sua força contra Balder. Hod esperava ouvir gargalhadas dos deuses, mas um grande silêncio tomou conta do lugar. Balder havia sido ferido mortalmente.
Quando o corpo do deus foi ao chão, os deuses desesperados lamentavam sua morte e, como foi profetizado, o mundo dos vivos foi tomado pela tristeza com a partida do belo e amado Balder. Loki, o deus da trapaça, tinha muita maldade dentro de seu coração, e ele parecia não desejar mais conter todo este mal apenas para si mesmo. Por isso ele tramou a morte de Balder, o mais amado entre todos os deuses. Após a morte de Balder, os deuses enviaram Hermod para que ele fosse até Hel, o mundo dos mortos, e tentasse trazer seu irmão Balder de volta para o reino de Asgard. Hermod teve a grata notícia de que a deusa Hela estava disposta a devolver Balder de volta ao reino dos deuses Aesir, desde que todos os seres lamentassem a morte do deus e desejassem o retorno de Balder. Os deuses ficaram contentes com tal notícia, já que Balder era amado por todos. Assim, todos os seres foram convocados para confirmar seu desejo de ter o querido deus de volta. E todos confirmariam seu desejo de ver Balder novamente. Mas os deuses ficaram sabendo que uma giganta que vivia nas montanhas não desejava o retorno do deus. E por causa dela, Balder não poderia retornar, para a tristeza de todos os seres. Mas não demoraria muito tempo para que os deuses descobrissem que, na verdade, a giganta sem coração se tratava de Loki disfarçado. O deus da trapaça já havia cometido todo tipo de travessuras e maldades, mas esta última havia ultrapassado os limites da paciência dos deuses. Os Asgardianos chegaram ao consenso de que Loki deveria encarar um terrível castigo. Loki fugiria da fúria dos deuses e se esconderia nas montanhas próximas a um poço onde nadavam salmões. O deus tomou a forma de salmão e se misturou entre os peixes, para que desta forma não fosse encontrado pelos deuses. Odin, o pai de todos, do alto de seu trono, era capaz de ver o mundo todo, e não demoraria até que ele descobrisse o esconderijo de Loki. O deus trapaceiro sabia que os deuses acabariam encontrando seu esconderijo, e por isso ele pensou como eles tentariam capturá-lo. Uma isca e um anzol seria subestimar a inteligência dos deuses. Loki refletiu mais um pouco e descobriu que a combinação de barbantes poderia formar uma trama capaz de capturar um peixe. Loki confeccionou tal instrumento para ver se funcionaria e criou a primeira rede de pesca que já existiu. Após entender como ela funcionava, ele bolou uma estratégia para escapar das redes. Ao ver que os deuses se aproximavam, Loki jogou a rede no fogo e pulou novamente no rio. Os deuses viram Loki pulando no rio, mas não faziam ideia de como iriam capturá-lo. Kvasir encontrou vestígios da rede que não chegaram a queimar completamente, e entenderam para que aquela invenção de Loki serviria. Os deuses confeccionaram mais redes e usaram-nas para tentar capturar o trapaceiro. Loki tentou escapar de todas as formas das diversas redes jogadas pelos deuses, e por vezes ele saltava para fora d'água. Thor então pensou que se um urso consegue pegar um salmão em pleno salto, ele também seria capaz. Então, quando Loki, em forma de peixe, saltou mais uma vez, Thor estava preparado para agarrá-lo. Loki foi capturado por Thor e, posteriormente, arrastado pelos deuses até uma gruta, onde ele receberia seu merecido castigo. Lá ele foi amarrado e aprisionado. As vísceras e tendões de 2 filhos de Loki foram usados para amarrar o deus trapaceiro. Alguns deuses desejavam tirar a vida do deus por conta do que ele havia feito com Balder, mas Loki havia feito um pacto de sangue com Odin, em que, apesar de suas origens distintas, eles seriam como irmãos, e por isso Odin não permitiria o extermínio de Loki. Mas a simples prisão seria uma punição muito branda para o traidor, e por isso Skadi trouxe uma serpente com saliva tóxica e a colocou em uma estalactite que ficava sobre a cabeça de Loki. Quando a serpente salivava,
seu veneno caía sobre o traidor, queimando sua pele e causando uma enorme dor. Loki tinha uma esposa, que se chamava Sigyn, que ficaria ao lado do marido, enquanto ele deveria suportar sua punição. A fiel Sigyn tentava aliviar o sofrimento de Loki, coletando o veneno que caía da boca da cobra com uma tigela. Com o passar do tempo, a tigela ficava cheia e Sigyn se afastava para esvaziar o recipiente. Enquanto isso, o veneno voltava a cair na pele de Loki, que gritava de dor. A esposa dedicada voltava o mais rápido possível para seu posto, onde ela tentava amenizar o sofrimento de seu marido. Cada gota de veneno que caía sobre Loki só fazia aumentar seu desejo de vingança. O deus jurou retribuir aos deuses de Asgard todo o sofrimento que lhe foi imposto, quando eles se reencontrassem durante o Ragnarok. Em Midgard viviam os homens, que eram descendentes de Esk e Embla, o primeiro casal de humanos criados pelos deuses. O homem vivia graças à proteção dos deuses, que sempre os protegeram das forças do caos. Thor, o exterminador de gigantes, impedia que a terra dos homens fosse tomada pelos Jotuns. Sob a proteção dos deuses, o homem prosperou, sem nunca se esquecer de pagar os devidos sacrifícios aos deuses. Estes homens estavam acostumados a lidar com o rigor do inverno, e sempre se preparavam para encarar todas as dificuldades que um longo e gelado inverno poderia lhes impor. Mas até mesmo os homens sabiam que o reinado dos deuses não seria eterno, e que as divindades de Asgard teriam que enfrentar as forças do mal durante o Ragnarok. Em Midgard, o verão estava acabando, e tudo indicava que os homens teriam uma grande colheita pela frente. Mas um vento frio passou a soprar, e geadas totalmente inesperadas destruíram grande parte da lavoura. As folhas das árvores rapidamente tomaram as cores do outono e passaram a cair muito antes do esperado, sinal de que um rigoroso inverno se aproximava. Mesmo com as colheitas arruinadas, os homens tentaram se preparar da melhor forma que podiam para enfrentar o inverno. Mas apesar de toda a determinação da humanidade, eles não estavam realmente preparados para o pesadelo que se seguiria. Pois o Fimbulvert havia chegado, trazendo o longo inverno consigo. 3 invernos se seguiriam, sem nenhum verão entre eles. Os homens e seus animais de criação se refugiariam do frio em seus abrigos, onde tentariam sobreviver ao frio congelante. As noites pareciam cada vez mais longas, e todas as noites os homens temiam que o sol nunca mais surgisse. Seus estoques de alimentos se esgotariam, e devido à fome se veriam obrigados a comer todas as galinhas que lhes davam os ovos, e até mesmo seus animais de estimação não foram poupados. Aqueles que se arriscavam no frio em busca de um animal para bater se tornavam presas fáceis para as alcateias dos filhos de Fenrir. Os homens passaram a lutar entre si pelos escassos recursos. Irmão lutou contra irmão. Filhos desafiaram os pais. O caos se instalou entre os homens, e os machados de guerra estavam sempre encharcados de sangue. A falta de alimentos fez com que muitos recorressem ao canibalismo. O pouco de humanidade que ainda restava aos homens estava se desfazendo rapidamente. Em Asgard, os deuses Aesir observavam sinais de que o derradeiro combate entre os deuses e as forças do caos se aproximava. Este evento cataclísmico ficaria conhecido como Ragnarok, o crepúsculo dos deuses.
Após 3 invernos praticamente ininterruptos, o caos se instalou no reino dos homens. Foram poucos os sobreviventes à anarquia sangrenta que se seguiu. As condições profetizadas para o início do Ragnarok já estavam presentes. 2 lobos, que diziam ser filhos de Fenrir, cruzaram os céus, perseguindo o sol e a lua. O lobo Hati perseguia a lua, enquanto Skoll perseguia o sol. As divindades que personificavam os 2 astros por muito tempo conseguiram escapar dos lobos, mas eles não poderiam fugir da prole de Fenrir para sempre. Assim, os lobos finalmente alcançaram suas presas e os engoliram. Sem o sol e a lua, o mundo foi tomado pelas trevas. O fim estava próximo. Grandes terremotos fizeram Yggdrasil, a árvore dos mundos, tremer. Fendas no chão se abriram e montanhas desabaram. A rocha, na qual o poderoso lobo Fenrir estava atado, se esfarelou. O gigantesco lobo Fenrir finalmente estava livre e ávido por vingança. Jormungand, a serpente do mundo, se convulsionava nas águas, gerando ondas enormes. Estes tsunamis arrasaram as poucas cidades costeiras que ainda sobreviviam. A serpente colossal destilava seu terrível veneno, contaminando as águas. Desde os menores seres vivos, como o plâncton, até mesmo as maiores baleias pereceram, intoxicados pela terrível serpente. Loki, que se encontrava aprisionado e sujeito a um suplício terrível, viu suas amarras se romperem. Assim como seu filho Fenrir, Loki só tinha um único desejo em seu coração: destruir os deuses de Asgard. O deus da mentira desceu até Helheim, o reino para onde iriam as almas daqueles que tiveram uma morte indigna. Lá, sua filha Hel reinava soberanamente. A rainha do mundo dos mortos entregou ao seu pai o comando de um exército de mortos-vivos. Este exército era composto pelos cadáveres daqueles que tiveram uma morte vergonhosa. Estes zumbis nórdicos estão ávidos para alcançar a glória que não conseguiram enquanto estavam vivos. Nidhogg, o poderoso dragão que roía as raízes da árvore dos mundos, cava um grande túnel, pelo qual os exércitos dos mortos marchariam até a terra dos homens. Grandes labaredas de fogo sinalizavam que os exércitos de Muspelheim estavam em marcha. Os gigantes das terras flamejantes eram liderados por Surtur. O enorme gigante incinerava tudo que estava em seu caminho, fazendo uso de sua espada flamejante. Os gigantes de gelo de Jotunheim embarcaram em navios e partiram em direção a Vigrid, local escolhido para servir como campo de batalha para a luta entre os deuses e as forças do caos. Heimdall, o arauto dos deuses, não tinha mais dúvida. O Ragnarok havia começado. O deus finalmente soprou o chifre Galahorn, e seu som pôde ser ouvido por todo o universo. Este era o alerta que todos temiam. O fim da era dos deuses Aesir se aproximava. A grande batalha do Ragnarok teria início. O chifre de Heimdall soava, anunciando que o dia da batalha final havia finalmente chegado. As forças do caos, lideradas por Loki, estavam ávidas para pôr um fim no reinado dos deuses Aesir, e usariam de todos os meios disponíveis para alcançar este objetivo. Os deuses de Asgard sabiam que a grande batalha era inevitável, e por milênios se prepararam para o grande dia. Os portões do Valhalla se abriram, e milhares de guerreiros saíram do grande salão e formaram o grande exército de Odin. Este exército era formado pelos mais bravos guerreiros, que enquanto ainda eram vivos, pereceram lutando bravamente nos campos de batalha. Eles haviam sido levados pelas Valquírias até o salão do Valhalla, onde aguardariam para mostrar toda a sua coragem lutando ao lado dos deuses durante o Ragnarok.
Todos os deuses capazes de empunhar uma arma se juntaram às fileiras dos combatentes. O massivo exército dos gigantes de Muspelheim se encaminharam para Asgard e tentaram destruir os portões que protegiam a morada dos deuses. Foi quando a ponte Bifrost desabou e parte do grande exército caiu nas águas. Os Asgardianos vibravam, enquanto os gigantes se afogavam nas águas do rio. Mas os deuses sabiam que seu destino não era se esconder atrás das poderosas muralhas feitas pelo gigante construtor. Seu destino era enfrentar honrosamente as forças das trevas em campo aberto. Assim, Odin, montado em seu glorioso cavalo de 8 patas, dá a ordem de ataque. O exército dos deuses partiu em carga contra seus inimigos. Quando os exércitos se chocaram, o impacto foi tão poderoso que fez Yggdrasil, a árvore dos mundos, tremer. Thor, o campeão dos deuses, estava ávido para esmagar a cabeça de milhares de gigantes e abatia seus inimigos a centenas. Os gigantes de gelo eram liderados por Heren durante a batalha final. Eles combateriam as hostes de Odin com grande coragem. Loki guiava o exército de mortos-vivos de Hel, composto por mortos que tiveram uma morte indigna. Frey, o deus Vanir, lutava bravamente montado em seu javali, ao lado dos deuses asgardianos. O valente deus atacou Surtur, que era o poderoso líder dos gigantes de fogo de Muspelheim. Frey deu o melhor de si, mas isso não foi o suficiente para derrotar Surtur, que abateu o deus Vanir com sua espada flamejante. Antes de sua morte, Frey se arrependeu de ter cedido sua espada mágica a Sikmir, pois se ele ainda a possuísse, tudo poderia ser diferente. Frey foi o primeiro grande deus a tombar nos campos de batalha, e muitos outros o seguiriam. Tyr, o deus guerreiro que sacrificou sua mão para que os deuses prendessem o lobo Fenrir, também cairia após enfrentar Garm, o poderoso lobo de Hel, que defendia o mundo dos mortos. Mas antes de sua morte, Tyr ainda conseguiria fincar sua espada no coração da besta infernal. O campo de batalha tremeu quando Jormungand, a serpente do mundo, se apresentou para o combate. A criatura expelia uma nuvem de gases venenosos que abatiam os guerreiros dos deuses. Ao avistar a serpente, Thor se encheu de entusiasmo, pois há muito esperava pelo combate decisivo entre ele e sua antiga rival. A luta entre Thor e Jormungand foi épica. A gigantesca serpente tentava engolir o herói asgardiano, enquanto este desviava de seus botes e contra-atacava com poderosos golpes de seu martelo. O deus do trovão conseguiu incapacitar Jormungand, que desaba ferida. Thor desfere um poderoso golpe mortal na cabeça da serpente. Os deuses de Asgard vibraram com a vitória de seu campeão. Contudo, o golpe de Thor foi tão forte que fez com que as bolsas de veneno de Jormungand se rompessem, espalhando em volta de Thor uma nuvem venenosa. Após aspirar a terrível névoa, Thor desabou de joelhos e finalmente caiu morto envenenado. Sem seu grande campeão, a batalha contra as forças do caos se tornou ainda mais difícil para os deuses. Fenrir, o gigantesco lobo, filho de Loki, devorou todos aqueles que se opuseram a ele. Mas o que mais desejava era encontrar Odin, seu inimigo mortal. O deus supremo de Asgard sabia que seu destino era combater o terrível lobo, filho de Loki, e não se furtou a enfrentá-lo. Odin esporeou Sleipnir e avançou em carga contra Fenrir. O destino de Odin não era sair vivo desta disputa. Fenrir abriu sua enorme boca e devorou o pai de todos. O gigantesco lobo tripudiava dos deuses após sua vitória contra o mais sábio dos deuses.
Tal provocação encheu o coração de Vidar, filho de Odin, de uma fúria que lhe conferiu uma enorme força. Vidar atacou Fenrir e este tentou abocanhá-lo. Vidar fincou seus pés na língua do lobo e com seus fortes braços afastou seus dentes. Sua força era tanta que ele rasgou a mandíbula de Fenrir ao meio. O gigantesco lobo, enfim, estava morto. Mesmo com a morte de seus filhos, Loki se satisfazia com a carnificina, enquanto assistia à queda de um deus após o outro. Heimdall, o guardião da Ponte Arco-Íris, avançou entre os exércitos de mortos de Hel, abrindo caminho até Loki. Heimdall e Loki duelariam e a plasticidade do combate o fez parecer uma dança mortal. Loki e Heimdall atingiram um ao outro por diversas vezes. O duelo não teve um vencedor, pois ambos terminaram mortos. O gigante Surtur incendiaria o mundo com sua espada. As chamas tomaram conta de tudo. Não sobrariam combatentes do lado dos vivos e nem do lado dos mortos. Tudo o que restava eram cinzas sobre a terra. As grandes labaredas alcançariam Asgard, incendiando por completo a morada dos deuses. O nível das águas do oceano começou a subir, formando um grande dilúvio. As águas varreriam tudo em seu caminho e nada restaria sobre a terra. A era dos deuses Aesir havia acabado. As águas que cobriam a terra recuaram, e na terra que emergiu, novas plantas voltaram a brotar. Um novo sol surgiu e afastou as trevas que tomavam conta da terra. A árvore Yggdrasil não suportou os danos causados durante o Ragnarok e caiu. Mas dentro do grande freixo estava escondida uma surpresa secreta. Os deuses haviam escondido um casal de mortais, para que assim a raça humana pudesse resistir aos eventos do Ragnarok. Seus nomes eram Vida e Desejo de Viver. Graças ao amor deste casal, o mundo seria novamente repovoado. O reino de Asgard havia desaparecido, mas um novo reino, chamado Idavol, tomaria seu lugar. 6 deuses tomariam seus assentos em Idavol. Os filhos de Odin, Vidar, que matou Fenrir, e seu irmão Vali estarão lá. Os filhos de Thor, Magni e Mudi, portarão o martelo do Deus do Trovão e defenderão este novo reino. E do mundo dos mortos ressurgirá Balder, o mais querido dos deuses, que juntamente com Hod ressuscitarão para tomar os últimos assentos. Lá, eles relembrarão as antigas tradições e discutirão sobre o futuro, e tentarão não repetir os erros do passado. Os deuses encontraram as peças douradas usadas nos Jogos dos Deuses. E assim como seus pais, eles dariam início a uma nova partida do jogo ancestral. E assim, um novo ciclo estava começando.